Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa, onde nós vamos falar então sobre o nosso desafio Power 28 dias. E para isso, é claro que eu trouxe um convidado muito especial, afinal, ele faz parte desse protocolo junto comigo e nós vamos explicar como nós chegamos até aqui. Fica à vontade, Anderson. Se apresente para as pessoas. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado, Jaque. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Anderson, sou formado em Educação Física, trabalho com personal também, e eu e a Jaque entramos nesse desafio aí em conjunto, porque a gente está pensando em como mudar essa rotina de vocês. Porque, assim, existe vários milagres aí que o pessoal procura para cuidar do corpo, estar feliz com essa parte estética. E a gente pensou e bolou um protocolo que realmente vai fazer diferença na sua vida. E aí a gente está pensando aqui, como que a gente vai passar para vocês isso? Né, Anderson? Até porque, vou falar rapidamente aqui como começamos a gerar esse protocolo, né? Eu trabalho há mais de 5 anos na área da análise corporal e quando eu tive o meu primeiro contato com a análise, Anderson, eu percebi que ao entender o que o meu corpo falava, eu comecei a tratar as minhas dores emocionais e o meu corpo começou a corresponder. Então, nesse primeiro ano pós-análise, eu perdi muito peso. Até as pessoas que me acompanhavam, nossa, Jaque, você emagreceu muito, mas o que que aconteceu? Ao acessar as minhas dores, eu comecei a entender aonde eu me auto-sabotava, o que era prioridade, o que não era prioridade. Até que então, olha o que acontece: a gente começa a trabalhar, a gente começa a mudar muitas coisas. Porém, quando eu te conheci sua academia e tudo mais, eu cheguei lá, meu corpo já estava voltando ali para o sobrepeso. Não que eu ainda não precise, né? A gente está em construção, porque a gente vai falar também no decorrer do programa a importância de sempre estar ali, né, Anderson, alinhando e cuidando da saúde. Mas assim, até que eu falei, poxa, por que que eu estou voltando a ganhar peso? E aí eu lembro que um dia a gente estava lá na academia e você falou: "Jaque, você já parou para olhar essa área do seu corpo?" Porque assim, nessa época que eu comecei a voltar a ganhar peso, a minha agenda estava muito lotada, eu não estava comendo direito, eu sabia onde eu estava me auto-sabotando, mas eu também não estava conseguindo ter uma clareza do quê? Do que é o certo. Por quê, Anderson? Porque na minha cabeça eu achava que, poxa, eu já conheço as minhas dores, eu já acessei, eu já mudei, eu já fechei esses acessos. Por que que agora o meu corpo tá voltando? Então, quando você fala para mim, Jaque, olha para essa parte do corpo, faz esse tipo de treino, muda esses hábitos, foi uma coisa instantânea. Por isso que na hora eu falei, não, Anderson, esse negócio é real, Faz o corpo diferença. corresponde de uma forma assim muito rápida, é o que me impressionou. E assim, a mudança de mentalidade que vem junto nesse processo, porque a gente às vezes acha que a gente sabe de tudo, mas as crenças estão ali instaladas, né? Então eu percebi também ao começar a aplicar a técnica que você passou, eu percebi que eu ainda tinha algumas crenças, né? Ah, eu não consigo. Ah, será que isso é para mim? E aí eu quero que você fale também como isso chegou na sua vida, se você puder falar Sim. aqui, e assim, para as pessoas que eu sei que já estão se identificando com o que a gente está falando aqui, porque eu atendo mulheres que estão nesse mesmo lugar que eu te falei que eu estava. De tipo, nossa, mas por quê? Eu já consegui emagrecer, agora parece que voltou tudo de novo. O que que eu tenho feito de errado? Faço terapia, estou cuidando da mente, vou na academia. Tem gente que fala para mim, mas eu vou na academia todo dia e não emagreço. Não dá Então, diferença, né? eu gostaria que você falasse um pouco também da sua participação com tudo isso, como que você acessou essas informações. Pessoal, eu comecei assim. Antes de falar para todo mundo o que aconteceu comigo, eu comecei a colocar isso para os meus alunos, para já que foi uma delas. Então eu falava o que deu resultado para mim. E aí eu falava, Jaque, faz dessa forma aqui, que o resultado para mim foi absurdo. E aí como que eu cheguei nessa técnica que a gente está bolando para vocês? Eu passei 45 dias com o problema e ninguém descobriu. Médico nenhum descobriu.
E aí até que eu consegui encontrar o médico e falar o que eu tinha. E através dessa doença, que é o refluxo que eu descobri que eu tinha, o que eu tenho, né, mas agora está controlado, eu consegui, através de algumas pessoas que eu sigo, chegar nessa conclusão. E aí, para mim, eu comecei a aplicar essa técnica. Em 2 meses e meio, eu consegui perder 10 quilos, que para mim era uma coisa absurda, assim, que eu tinha que comer, 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 para eu conseguir atingir meu objetivo. E aí foi que a gente começou, eu comecei a passar para meus alunos, e a Jaque, ela viu assim, uma diferença absurda. E aí ela acreditou, e é o que ela falou, ela começou a desmistificar essa crença que todo mundo tem, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para poder emagrecer. E ao contrário, a gente está indo é, totalmente no caminho oposto do que o pessoal está falando aí. A gente tá, eu apliquei em mim e deu certo. A Jaque também está aplicando nela, está dando certo. E eu tenho outras alunas que também estão fazendo isso, que está dando muita diferença. Eu tenho aluna que está comigo, começou a treinar em janeiro e já perdeu 20 quilos. Uau. Então, assim, a gente não vai colocar para vocês uma quantidade de peso, porque cada pessoa responde de uma forma diferente. A minha fisiologia é uma, da Jaqueline é outra. Então, a resposta de cada um é diferente. Pode ser que você consiga 5 quilos, 10 quilos. Então, o peso, assim, vai depender muito de vocês. Mas se vocês aplicar essa técnica, não tem como dar errado, pessoal. É certeza. E aí você vai estar preocupado, além dessa estética que vai aparecer, a sua saúde vai ser assim, vai mudar radicalmente. Vai ter uma saúde de verdade. Porque a gente busca, em primeiro lugar, a saúde. E a estética vem com essa prática e buscando a saúde. Eu trabalho muito com esse pessoal voltado para a saúde. Então, eu apliquei em mim e deu certo. Então, eu quero passar isso para o pessoal e a gente se preocupar com vocês. Esse é o nosso intuito aqui, o objetivo. O refluxo, então, curou. O refluxo não existe mais. Uau. Não existe mais. Que legal. E são 45 dias tossindo sem parar. Eu ia trabalhar tossindo, era 2 horas da manhã, eu estava tossindo. Nossa. E o pior, é que eu passei em 5 médicos, nenhum descobriu, Jaque. Nossa. Nenhum. E dava remédio, antibiótico. Eu cheguei a tomar 20 dias de antibiótico. Nossa. Sem precisar. Eles estavam tratando como sinusite. Ai, meu Imagina Deus. 45 dias. Teve um dia que eu lembro assim, eu desci para minha cozinha, de tanto que eu tossia para não acordar meus filhos, minha esposa, e aí eu fiquei sem falta de ar. Nossa. E aí eu quase peguei o carro e fui pronto-socorro, porque eu não conseguia respirar, de tanto que eu tossia. Nossa. Então é assim, lógico que no meu caso, eu tive que passar por uma situação complicada para acreditar. Olha isso. Esse que é o problema, é o que você fala. A gente tem que destravar algumas coisas para começar a aproveitar o que a gente tem de melhor. Porque assim, Anderson, um outro ponto que a gente pode entrar com isso. Eu tenho lidado com muitas pessoas que é o famoso arroz com feijão, o resto da vida aprendeu aquilo, que comer faz bem, tem que comer arroz e feijão todo dia, toda hora, e é assim que tem que ser o resto da vida. Então as pessoas têm essa ideia formada do que é certo. Né? Então, por um exemplo, vamos desmistificar muitas coisas nesse método, mas, por um exemplo, você que, como falou, é da área, sim, entende, mas também percebeu no decorrer dessa dificuldade que você também tinha construído essas ideias exato. Formadas de que isso tem que ser assim o resto da vida e não vai mudar. E ai de alguém que queira mudar. Então, assim, eu creio que muitas pessoas têm essa construção que é o que nós chamamos de crença, né? Porque toda crença, ela se sustenta com uma desculpa. Então, a pessoa, ela cria aquele roteiro, aquela história de que tem que ser assim, acordei 6 horas da manhã, café com leite e pão com manteiga. Gente, nasci fazendo isso, por que eu vou parar? Então, assim, ou porque não é nem sobre parar somente, não tem o que mudar, sempre Sim. deu certo. Aquela famosa historinha também, né, que time que tá ganhando não mexe. Só que aí a pessoa fica doente, ela espera, né, porque o problema tá ali, só que às vezes o sintoma tem que vir para refletir, mas ela não tá tratando a causa. E ali ela fica rodando naquele ciclo vicioso e o corpo tá falando. Então, o seu corpo falou através de um refluxo. Através de um refluxo.
A pessoa está se envenenando e continua acreditando que está certo. Esse que é o Perfeito, problema. perfeito. E aí a gente consegue entender que o corpo não precisa daquilo. Ele não precisa disso. E Nossa, isso, assim, para mim foi uma virada de chave. eu vou te Foi a falar. melhor. Se eu for colocar sempre pelo lado positivo, foi a melhor coisa que aconteceu para mim foi eu ter esse refluxo. Porque aí eu mudei totalmente a minha vida. E Exato. aí, assim, eu sou muito de querer passar para os outros isso que aconteceu comigo. Se fez Sim, bem para mim, tem que fazer bem para os meus alunos. Eu tenho sim. alunos de 90 anos. Uau. Então, assim, esses alunos, lógico, eles têm toda a crença deles, mas alguns conseguem entender e colocar em prática isso. Então, eu comecei a aplicar na minha vida, estudar, ir a fundo também para ver, e ali a primeira coisa que eu me deparei foi com as minhas crenças que ainda, né, a gente acredita que não, imagina, eu trabalho com isso, como que eu vou ter crenças? E aí foi na hora que eu vi que o primeiro desafio é um desafio É um mesmo, né, desafio, é Anderson? um Então, o desafio. primeiro desafio que apareceu, eu já fiquei: "Opa, será que eu dou conta disso?" Mas aí eu comecei a voltar aqui nas minhas emoções e tratar as minhas crenças. E aí eu fui então aplicar isso numa cliente, que também trabalhando na mente e tal, ela também já perdeu acho que Ah, uns que 3, maravilha. 4 quilos, ela desinchou muito, só que aí que as pessoas precisam entender, não é só a mudança da mente, é o É hábito, o é o hábito, treino, que é exato. por isso que nós montamos o É um protocolo. conjunto, né? Porque eu já fui muito assim, sabe? Ah, não, só vou fazer dieta. Pessoa de temporada, sabe? De estações. Então, eu já fiquei na estação por muito tempo na estação da dieta, depois na estação do treino, vamos só treinar e comer de tudo, comer besteira, Que comer não até resolve tarde da nada. noite. Então, assim, e a estação de não, vamos só tratar as emoções que vai dar tudo certo. Então, a gente entende que não é bem por aí. É como se fosse uma casa mesmo, né, Exato, Anderson? Os alicerces exato, eles precisam estar ali de acordo, correto? exato. E assim, o que que você enxerga de desafio quando você compartilha com as suas alunas também, sobre como você falou, o que dá certo para mim eu gosto de entregar, mas qual a primeira trava dos seus alunos? A resistência sempre vai ser, ah, eu não consigo. E a pessoa consegue. Não tem. é, No meu caso, eu tive que conseguir porque eu tinha um refluxo. Precisava. E aí, até por. Vamos entrar lá que eu fiz o seu curso, eu consigo acessar algumas coisas também comigo que antigamente eu não conseguiria. Uau, Então eu consigo, opa, peraí, se isso está me fazendo tão mal, eu tenho que dar um jeito. Vamos sair esse dessa ciclo, resistência que não, que está certo, vamos buscar outra forma. E aí buscando outro caminho deu certo. olha Então isso, a resistência de falar, não, eu não consigo, consegue, 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 todo mundo consegue. É sim, só a gente colocar, peraí, o que que eu quero? Eu estou preocupado com a minha saúde ou com a minha estética? perfeito, Se você for buscar estética, filho, uma coisa momentânea. Você vai fazer, ah, eu consegui perder 5 quilos, 10 quilos, parei com isso aqui. Não, isso é uma coisa para a vida toda. E perfeito. aí, a saúde, você vai ver a diferença. Seu corpo desinflama de uma tal forma Meu Deus, que eu aí. confesso que eu fiquei indignada, até porque assim, eu já tinha te compartilhado isso e vale a pena falar aqui também sobre o efeito sanfona, que sempre foi meu amigo. Sempre foi meu amigo. Eu tenho fotos, eu vou sempre identificando pelas fotos. E eu sei que é um traço, que é como você falou aí, quando a gente para se conhecer, eu sei que eu tenho um traço que ele tem essa predisposição em descontar na comida, preencher na comida. É um traço que trabalha por excesso, então tudo é um excesso. Então é a criança que fica lá perdida no parquinho, toda emocionada, querendo comer Deus e o mundo. E aí isso me colocava muito em apuros. Então, quando eu parei para analisar tudo isso que a gente estava conversando, poxa, eu fiquei indignada. Eu falei, gente, como que pode, né? Você não olhar para essa área do corpo e descobrir, porque eu já escutei, eu achava que era um pouco até clichê. Tem muitas pessoas que falam nas redes sociais, Anderson, que o nosso corpo, ele trabalha por si, ele é uma máquina de queimar calorias e tal. Exato. É claro, ele não vai fazer o trabalho todo sozinho, mas ele precisa da programação. Então, quando você me traz toda essa informação, eu falei, poxa, é isso, se a gente não programar, como que a máquina vai Não funcionar? funciona. Então, essa parte de entender que se eu programar corretamente, ele vai me dar todo o resultado.
aliado sempre com o exercício, com a alimentação, com a saúde da mente, poxa. E Perfeito. tem gente que escuta de dieta, o Anderson, a pessoa já fica também em choque. Eu não consigo fazer dieta. O que você falaria para essa pessoa? Aí que tá, olha a diferença do nosso protocolo, a gente não vai passar dieta para vocês. Uau. Até porque eu não sou formado em nutrição, Nem a eu. Jaque também não. Eu vou trabalhar a minha área que dá resultado e a Jaque é dela. Então a gente vai vender uma saúde que não tem efeito sanfona. Não Não tem. existe esse efeito sanfona. Meu Você vai Deus. estar mudando primeiro a sua cabeça e depois o Exatamente. resultado aparece no corpo. Até porque eu absorvi tudo que você me trouxe por ter consciência. Então, Ciência. se eu não tivesse, até porque assim, se você pegar qualquer pessoa que não tem o básico, ela vai fazer isso aqui, ó. Exato. Só que às vezes a gente está falando aqui para pessoas que não têm o básico, elas estão nos ouvindo aqui Sim. agora, mas esse é o diferencial. A gente não vai só te entregar algo superficial. Não. Nós vamos te ensinar com o básico para você aprender, conscientizar, absorver o conteúdo e praticar. E a prática fica leve, viu, Anderson? Porque eu confesso que eu fiquei em choque uns 3 dias, mas depois, quando eu comecei a ver o resultado, aí eu não queria parar mais. E é rápido o resultado, né? Pai É muito amado, rápido. aí você não quer parar mais, aí a gente quer que as pessoas que a gente ame também entrem nisso, Faça porque é isso. saúde. É. É pressão alta, né? Até o meu pai, eu tenho um exemplo que eu dei algumas dicas para ele. Ele foi no médico e achando que tinha diabetes. O doutor fez na hora o exame e falou: você não tem diabetes, você tá com a saúde de um menino. Olha a crença que ele tinha diabetes e não tinha. E pouca coisa que ele alterou, pouca coisa, Anderson. Um hábito de horário, um hábito, assim, de excesso. Ele só fez algumas substituições, não tinha diabetes. Ou seja, estava tomando remédio Sem desnecessariamente. precisar. E os protocolos também, o Anderson, muito se fala na internet sobre a medicação, sobre esse efeito imediato, mas se não destrava aqui, você não concorda que a pessoa vai voltar? Ela vai voltar. E aí ela volta, e aí tudo que ela tinha como crença volta. Porque nada funciona, a dieta não funciona, o treino não funciona. Então ela tem que ter vai funcionar. Vai funcionar porque é um protocolo que não está te prometendo uma coisa assim. Milagre, né? Não é um milagre, é uma mudança de hábito de vida, Saúde. de saúde, que você consegue passar isso para os seus filhos, consegue passar para o seu pai, para sua mãe, e aí você consegue ter uma diferença. E é visível, 5 dias, 10 dias, você vê uma diferença absurda. Eu comecei com 7 dias. 7 dias eu me pesei, já mudou o peso na balança, as bochechas, tudo começou a mudar. Falei, meu Deus, eu estava bem inchada mesmo. E aí, Anderson, trazendo um pouco, porque tem pessoas que, muitas estão com curiosidades em relação a como nós vamos trabalhar. Eu vou falar uma parte aqui, o Anderson também pode acrescentar, mas quando nós criamos, então, o método, foi pensando em estar perto de vocês, porque como é uma mudança surreal, de hábito, de saúde, como o Anderson bem colocou aqui, nós precisamos estar perto de vocês. Então, nós vamos ter esse contato diário através de materiais, de conteúdo, de dicas, de orientações. Nós vamos ter esse contato diário com vocês por 28 dias. Até porque esse podcast é para esclarecer também como que vai funcionar. Então, o contato vai ser diário. Provavelmente nós ainda estamos ajustando os meios, a plataforma, o canal. Claro que vai ter um grupo, tem que ter um grupo para gente, só para quem faz parte do protocolo, né, Anderson, estar conosco, mas vai além de só entregar material num grupo de WhatsApp, vai muito além. Por quê? Porque nós estamos pensando em algo bem completo nesses 28 dias, que é, por um exemplo, eu vou deixar o Anderson falar essa parte da anamnese. Perfeito. Fala um pouquinho aí, como que a gente está pensando em fazer com eles, Anderson? Essa parte da amnésia, a gente vai fazer uma avaliação de antropometria, vai fazer ver o peso. Perfeito. Se vocês, nesse protocolo, vocês vão perceber que a medida que perde é absurda. Muito. Às vezes na balança não tem essa perda de peso que o pessoal está muito preocupado. Quando você faz
um trabalho de treinamento de musculação ajustado, com controle de carga, faz um treinamento de cardio com um ajuste de frequência cardíaca, você perde muitas medidas e às vezes você tem um ganho de massa muscular e não perde tanto na balança. Ok. Então, a gente vai fazer essa avaliação para vocês terem um parâmetro de quanto que eu perdi de peso, quanto que eu perdi de medida de cintura, porque essa região abdominal é visível, a gente consegue ver uma diferença de perda aí na parte de antropometria, de circunferência, que dá a diferença. Então, essa avaliação a gente vai conseguir fazer. Olha que legal. Então, provavelmente nós vamos agendar, passar com certeza a data certinho. Para quem faz parte aí da comunidade, do desafio, vocês vão ser muito bem direcionados para fazer essa avaliação. Nós estaremos juntos nesse Sim. dia, então eu vou estar lá também dando um suporte já emocional nessa parte também, auxiliando na medida possível ali que for. Mas também depois, gente, nós vamos deixar muito bem claro para vocês por onde a mudança começa. Então, nós vamos ter muito material, nós vamos ter vídeos, aulas prontas, né? Para você ficar ali revendo, sabe? Coloca um fone e ficar ouvindo, revendo as aulas, para você ver aonde está sendo o seu gatilho, aonde é o ponto X, o porquê que o seu corpo ainda entrega sinais da forma que ele tem entregado. Então, assim, no nosso protocolo você vai ter clareza de tudo. Não vou falar muita coisa não, porque vai ser de tudo que se passa. Nós vamos entregar tudo sem reservas, né, Anderson? Porque nós queremos ver pessoas saudáveis. E é claro, né, pessoal, nós não estamos aqui para fazer um marketing, nós estamos aqui para ver resultados. Eu, particularmente, há mais de 5 anos que eu trabalho como analista, o que eu amo é ver o resultado. A melhor parte é ver o resultado, não é, Anderson? Eu fico satisfeito quando o aluno fala para mim, ó, eu não tenho mais dor, sumiu essa dor, minha hérnia sumiu. Que realização. A pessoa vira para mim, Jaque, consegui, ó, fechei essa janela, entendi esse problema, hoje consigo me entender com clareza, me respeito, coloco limite em algumas coisas. Então, isso para mim é vida. E é por isso que o protocolo nasceu, porque nós somos bem parecidos nesse sentido também, né, Anderson? E nós queremos entregar algo, não é somente vamos passar informações e faça quem quiser, não. Quem entrar vai fazer, porque você vai ser muito bem direcionado nesse desafio, ok? E uma coisa que eu também preciso abrir aqui, que é muito importante, que foi o que aconteceu comigo, sabe, Anderson? Não é sobre religião, pessoal, não é sobre religião, mas é sobre entender que, assim como os conteúdos de terapia, de autoconhecimento, tudo já está na Bíblia, tudo já estava lá, né? É só a gente que precisa ter clareza e tal, mas Deus ainda prepara as ferramentas certas, né? Essa parte desse desafio também, quando eu fui ver o quanto está relacionado com princípios da palavra de Deus, foi o que me animou. Foi o que me fez perseverar, foi o que me fez assim, não, você consegue, porque se a palavra, que é luz, que é verdade, fala que tem que ser feito mesmo, então todo esse método, né, Anderson, vale a pena também a gente ressaltar que tem essa base espiritual. Não é uma coisa de, seja vaidoso, seja lindo, seja... Não, a beleza eu falo que é uma consequência, porque um corpo saudável ele fica mais bonito mesmo, mas é a questão de fé também, sabe, Anderson? A questão da pessoa entender que às vezes ao não cuidar do templo, que é o que a gente já conversou em alguns momentos, o que acontece? Consequências. Então, nós também vamos trabalhar com essa parte dentro do nosso protocolo, sabe, pessoal? Que o pessoal até brinca, já que é só pela fé mesmo. Mas é sério, tem desafios, tem áreas que você vai perceber. Não, aqui realmente eu tenho que exercer a fé. Mas ao exercer a fé, você vai conseguir o resultado. E essa é a parte mais linda. Se a gente acredita que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por que a gente não cuida dele? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Uau! Então é assim, eu e a Jaque, a gente está montando esse protocolo para cuidar. Esse é o cuidado que a gente está tendo. A gente quer cuidar de pessoas que a gente vai ver uma mudança no emocional, a autoestima dessa pessoa que está lá embaixo vai subir, ela vai ser outra pessoa. Então, assim, a gente
corpo, alma e E espírito. espírito. A gente está cuidando de quem? De quem mais a gente está cuidando? A gente está cuidando só da alma? A gente está cuidando só do corpo? Se a gente não tiver esse equilíbrio de corpo, alma e espírito, Não flui. alguém vai estar sendo sobrecarregado. E aí alguém vai ter que fazer um papel a mais aí. E todo o resto sente, E né? Porque se eu sente. foco só no espírito, o resto vai Ouve a alma, sentir. exato. Então, preciso manter esse equilíbrio. E como você falou, nós estamos aqui para cuidar. Então, nós queremos que você que está nos assistindo deseje ser cuidado. Então, assim, nossa missão nesse desafio é cuidar de vocês. E a minha pergunta agora para você é a seguinte: você quer ser cuidado? Você quer ser cuidada? Então, essa é a sua oportunidade, porque nós estamos aqui para isso e para no final te dar assim um abraço e falar: parabéns, você também conseguiu. Você faz parte desse time que eu creio que vai se tornar um exército que vai impactar na saúde. Até porque, não sei se o Anderson vai lembrar, mas ele vem com os dados, eu fico até assustada. Os dados que o brasileiro, infelizmente, está nesse índice de saúde, pessoal, está muito grave, não tá, Anderson? Eu estava vendo esses dados, 61% da população brasileira está com sobrepeso. Olha isso. Imagina assim, 61%. Se a gente entrar na parte de obesidade, grau 1, são mais de 5 milhões de pessoas. Meu pai amado. E aí tem vários dados aí, mas E vai 5 milhões de passando. pessoas com obesidade grau 1, obesidade grau 2, grau 3 são mais de 1 milhão de pessoas. O Anderson, e vai passando, né? Vai passando. Passa de pai para filho, As porque é a crenças, né? questão das crenças, dos ciclos que se repetem. Se você não muda, o ciclo repete e fica uma herança, porque é muito triste você ver um pai, eu passei fome. É uma crença, tá, pessoal? Não estou falando que foi mentira, mas aquilo se tornou uma crença. Então, por um exemplo, passei fome, os meus meninos não vão passar fome. Exato. E aí você trabalha um excesso nos seus meninos, os seus meninos crescem, então, adultos, sobrepeso ou obeso. Então, assim, aonde tem um excesso, tem a falta, né, pessoal? Então, nós precisamos parar, olhar para isso com amor, com carinho, com clareza e obter os resultados. E nós estamos aqui para dar os resultados também. Nós aplicamos em nós e queremos revelar a vocês. Perfeito. É isso, vou pedir para o Anderson encerrar e eu vou encerrar agradecendo. Eu creio que você que assistiu, que ficou até aqui, que me conhece ou que ainda não me conhece, né? Para quem me conhece sabe da minha seriedade em tudo que eu faço, a minha entrega. Eu sempre tento entregar tudo mesmo de mim, porque eu sei que é por um propósito, não é por uma necessidade, é por um propósito. E ter uma vida saudável é viver um real propósito de vida. Então, assim, eu conto com a sua presença, conto com a tua participação, com a tua indicação, porque eu tenho certeza que às vezes você conhece aí alguém que precisa desse desafio. Então, já vai encaminhando esse link, já vai encaminhando esse vídeo para a pessoa ficar por dentro, até porque nós vamos iniciar o protocolo, pode falar, né, Anderson? Nós vamos iniciar em dezembro, mas dezembro já está aí. Tá? Então, nós queremos sim que você termine esse ano com uma nova mentalidade, comece 2026 com essa única visão: vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou conseguir, porque se eu venci esse primeiro desafio no final de 2025, eu sei que muitas coisas me esperam em 2026. Muito obrigada, viu, pessoal? Pessoal, a gente vai cuidar do corpo, da mente e do espírito. Essa é a nossa preocupação, pessoal. Então, a gente está aqui para doar tudo que a gente sabe para vocês e ter esse cuidado, esse carinho com vocês.